Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, novamente, obrigado pela presença. Meu nome é Pedro Machado, trabalho aqui na Trend Micro como Sales Engineer, né, atendendo aqui o mercado privado no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E qualquer coisa, qualquer conversa, dúvida que vocês tenham, até se quiserem conversar um pouquinho posterior aqui ao webinar, eu fico total à disposição, tá? Inclusive, depois a gente tem uma ferramenta, um assessment que a gente vai oferecer para vocês, para que vocês possam, de certa forma, realizar essa avaliação e entender como que está hoje o nível de risco, né, dentro da organização de vocês, né? Utilizando ferramentas estáticas, inclusive ferramentas mais proativas, como o próprio Vision One, tá? Então, bom, visibilidade e mitigação de risco, né? Porque esse tema é tão importante, né? A gente sabe hoje que o risco, ele tá, ele acaba permeando em todos os níveis da nossa vida, né? E o risco cibernético é algo que está cada vez mais latente, né? O Pacheco acabou de comentar e é uma realidade, né? Assim, as empresas estão cada vez mais necessitadas, né, do digital, do mundo digital, né, da internet, enfim. Então, com isso, os riscos eles só aumentam, né? Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeiramente, o que que é o risco cibernético, né? Primeiramente, o que que é risco, né? Então, o risco, na verdade, refere-se à possibilidade de que algo desfavorável ou indesejado aconteça, né? É uma medida da incerteza em relação a um evento futuro e a sua potencial consequência negativa, né? E olhando para o nosso mundo cyber, é exatamente a mesma coisa, né? A possibilidade de eventos desfavoráveis, né, que possam impactar a minha infraestrutura, meu ambiente, de certa forma, trazendo aí é, possíveis perdas e prejuízos para o meu negócio, né? Então, para a gente iniciar essa conversa, até para a gente quebrar um pouco do gelo, eu acho que trago um vídeo aqui que representa bem o que que é o risco cibernético, né? Ele faz uma analogia aqui. Então, aqui o negócio, né? A empresa sendo representada por essa casa, e aqui atrás, vamos pensar aí o risco cibernético, né? Então, o risco ali do lado, né? Um risco eminente. Aqui a gente tem aqui a figura do CISO e do CEO, né, olhando, nossa, meu Deus, o que que a gente poderia ter feito para ter evitado? A gente poderia ter sido impactado, não fizeram nada, não tomaram nenhuma ação, e aí sim vem o incidente cibernético, né, realmente ali o incidente que acabou impactando o negócio. Esse vídeo é interessante, né, um vídeo, na verdade, para a gente dar um pouco de risada e, ao mesmo tempo, refletir, né, nesse caso aqui, eles estavam, né, olhando ali o que poderia acontecer, um risco de fato eminente, e não foi feito nada, né? Não tiveram nenhuma proatividade e aconteceu o cyber incidente, né? Então, nesse caso é super importante a gente estar olhando o risco de uma forma proativa para tentar de fato evitar o incidente cibernético, né? Então, risco cibernético aqui uma definição é a probabilidade de exposição, perda financeira, informações sensíveis e danos à reputação como resultado de um ataque ou violação cibernética na rede de uma organização, né? E a gente está falando sobre risco, né? Cada vez mais a gente vem falando aí, fazendo palestras, fazendo workshops de risco, justamente para tentar sensibilizar as empresas, né? A gente comenta que o risco hoje, o risco cibernético não é mais um risco da TI, não é mais um risco lá da segurança, de fato é um risco de negócio, e isso precisa de sim ser discutido no conselho administrativo, precisa ser discutido com os executivos. Então, o nosso desafio, né, como profissionais de segurança, é de fato compartilhar essa informação com o board, né, com o conselho administrativo. Isso é um grande desafio, né? Então a gente vê que o risco cibernético cada vez mais é, ele está cada vez mais tomando essa presença no board das empresas, né? Inclusive, recentemente, Ficou mudo, Pedro. ficou mudo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Pedro. Agora sim, agora sim. Ok, obrigado. Então, não sei se vocês ficaram sabendo, recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários, né, que na verdade é uma agência federal de regulamentação e controles de mercados financeiros e bolsas de valores, né,
adotou uma nova regra para empresas que possuem capital na bolsa, né? Então agora essas empresas elas precisam ter um gerenciamento de risco mais efetivo e, de certa forma, reportar isso para os acionistas, né? Então, imagina, né? Eu que estou investindo meu dinheiro numa empresa, comprando ali o stocks ou as ações, de fato eu preciso saber o risco daquela empresa, mas não só o risco econômico, o risco de mercado, o risco ambiental, enfim, eu preciso entender de fato também o risco cibernético, né? Então a gente percebe que as coisas estão mudando, né? Talvez em passos lentos, mas de fato a gente percebe que está mudando. E aí, falando então do risco cibernético, esses dias eu estava lendo um artigo no LinkedIn, eu achei interessante, trouxe aqui para vocês. Então, eu percebo que o risco cibernético ele é composto pelo menos por essas três esferas, né? Então, primeiramente, vulnerabilidades. Né? Então, vulnerabilidade é uma fraqueza que pode ser explorada por uma ameaça. Aqui a gente está falando de diferentes vulnerabilidades, né? Então, software sem correção, controles de segurança mal configurados, inclusive usuários que podem ser vítimas de engenharia social. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o usuário, né, que de fato é uma grande vulnerabilidade e uma ameaça para as organizações, né? Você tem também a esfera das ameaças, né? Então, a ameaça ela refere-se a qualquer coisa que tenha um potencial para causar danos ou permitir acesso não autorizado a um sistema, né? Então, aqui a gente está falando de atores maliciosos, grupos patrocinados pelo Estado, ameaças internas, né? Então, ameaças também aqui nós temos diversos tipos de ameaças, né? E obviamente a gente precisa falar das consequências, ou seja, qual que é o impacto disso, né? Qual que é o impacto se caso essa ameaça e essa vulnerabilidade de fato ela for concluída com sucesso, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, de perdas financeiras, danos à reputação, perda de dados, enfim, aqui as consequências são diversas, né? Então, a gente percebe que quando a gente vai falar de risco cibernético, a gente precisa pelo menos trabalhar nessas três esferas, né? Vulnerabilidades, ameaças e consequências, né? E quando a gente fala de risco cibernético, é algo bastante complexo, né? Porque as ameaças estão cada vez mais evoluídas, né? Os atacantes estão cada vez mais evoluídos, mais criativos, inclusive agora com o poder da inteligência artificial, né? É de fato uma briga de cão e gato, né? Então é algo que a gente tá sempre tentando se proteger, né? E o atacante sempre tentando achar brechas para se infiltrar no meio ambiente. Então aqui a evolução das ameaças, eu acho que não é uma novidade para vocês, né? Então, e-mails de phishing, por exemplo, sendo cada vez mais reais, né? Inclusive, o próprio Worm GPT, onde o atacante consegue gerar e-mails cada vez mais sofisticados de phishing, né? Vulnerabilidades sendo exploradas em tempo recorde, né? Vulnerabilidades zero day, vulnerabilidades open source. Então, é algo que a cada semana a gente vê alguma coisa nova, né? A gente vê também uma técnica bem interessante e bem complexa, né, que os atacantes utilizam, fazendo de certa forma, fazendo um bypass em antivírus mais tradicionais, fazendo com que o antivírus não consiga reconhecer aquele artefato malicioso, enfim, né? Uma coisa também que eles utilizam bastante é o chamado living off the land, ou seja, os atacantes estão cada vez mais usando ferramentas legítimas do próprio Windows, né? Então, se você não tem uma ferramenta, por exemplo, como um XDR, um XDR, para detectar técnicas, táticas, procedimentos, dificilmente você vai conseguir identificar esse incidente malicioso, porque os atacantes estão utilizando ferramentas como PowerShell, WMI, PSExec, então preciso de fato entender comportamentos, táticas e técnicas, né? A gente vê também que os atacantes estão cada vez mais é, tendo possibilidades de extorsão, né? Então, aquela questão que a gente vinha lá atrás, né, de você ter um backup naquela modalidade 3-2-1, já não é mais o suficiente. Obviamente é importante você ter um backup, né? Mas será que é suficiente? Os atacantes estão fazendo a tal exfiltração de dados, né? Então, ele não faz só a extorsão em cima da criptografia. Ele até pede, olha, estou cobrando tanto para decriptografar essa informação. Só que se você não paga, você tem ali outros tipos de extorsão, né? Assim como a exfiltração de dados, né? Se ele roubou o seu dado, ele tem como extorquir de outras formas, né? Então aqui a gente tem pelo menos 4, 5 tipos de extorsão já conhecidas, né? E obviamente a criptografia de alta qualidade, né? Então o atacante ele consegue desenvolver uma criptografia de alta qualidade, mas o inverso a gente sabe que é muito complexo, né? Na hora de decriptografar aquela informação, né?
a coisa não funciona da forma que a gente imaginaria. Então a gente percebe que as ameaças estão cada vez mais complexas, né? Aqui eu trago até algumas, né? Comentei do Warm GPT, né? Que é uma nova ferramenta de inteligência artificial que permite os criminosos a realizarem ataques sofisticados, né? O famoso phishing agora, né? Então, os atacantes estão utilizando o QR Code para poder, de certa forma, bypassar tecnologias tradicionais de e-mail, né? Então, você precisa sim ter uma tecnologia que consiga identificar também phishing baseado em QR Code, que é o phishing, né? Inclusive, hoje a Trend Micro tem uma tecnologia voltada para esse tipo de ameaça, ok? Ataques de back, né? Então, esses dias eu perguntei, estava fazendo um treinamento e a gente perguntou qual que é o ataque que mais gerou prejuízo para as organizações. Todo mundo falou do ransomware, e ransomware realmente é algo muito crítico, né? Mas o ataque de back foi constatado pelo FBI que ele gerou 64 vezes mais prejuízo financeiro para as organizações, que é basicamente um e-mail de negócio que foi compromissado e agora o atacante está em posse daquele e-mail e mandando e-mails internos, na maioria das vezes pedindo ali para pagar uma conta, para ter um acesso a um recurso, enfim, o ataque de back é realmente cada vez mais proeminente e direcionado. Coisas que a gente falava antes também, né? Linux eu não preciso de proteção para Linux, então a gente vê também uma grande atividade, né, de ameaças em cima de ambientes Linux. E aqui a gente está falando de evolução de ameaças, né? Então, ameaças cada vez mais sofisticadas. E também ameaças não tão sofisticadas, né? Como a gente viu ali no ataque do Resort MGM lá em Las Vegas, né? Foi basicamente uma ligação que conseguiu fazer um baita estrago, né? Então a gente vê que realmente as ameaças estão cada vez mais evoluindo, né? Sem contar o usuário, né? O usuário de fato ainda é o maior risco cibernético das organizações. Isso aqui foi uma pesquisa que a Ponemon trouxe em 2022, né? Onde apontou que de fato a maior ameaça é o usuário interno. É um pouco doído, né? É um pouco é triste, né? Você saber que você está contratando uma pessoa e essa pessoa ela pode sim ser uma ameaça para o seu negócio, né? E é algo que chama muita atenção, né? Por isso que hoje a gente vem falando muito sobre tecnologias, trazendo aquele conceito de zero trust, né? Onde o usuário ele tem ali uma microsegmentação, eu estou validando todo o acesso dele, né? Então, isso aqui é algo que chama muita atenção. Inclusive, 80% das últimas violações de dados foi através de uma credencial, né? Então, aquele conceito que a gente tinha no passado de perímetro, tudo que entra e sai do meu ambiente eu tenho controle, isso, infelizmente, mudou bastante, né? Hoje o usuário, ele está usando a infraestrutura, ele trabalha de casa, ele trabalha do café, ele usa dispositivo pessoal, então é algo bem complexo, né? E nesse relatório o que chama a atenção é que 56% dessas ameaças internas não são usuários maliciosos, né? E sim usuários negligentes, né? Então, 56% são usuários negligentes, ou seja, usuário que muitas das vezes não entende o risco de clicar num link de phishing, salvar uma senha no browser, compartilhar a senha com um colega, né? Enfim, então pelo menos 56% aqui dessa fatia a gente consegue trazer para o nosso lado, né? Fazendo treinamento, conscientização, então isso é super importante também. Agora, esses usuários maliciosos, esses 26%, aí de fato a gente precisa trabalhar com tecnologia, processo, é algo mais complexo, né? E aí, quando a gente fala de risco, eu vou só tomar um gole de água aqui. E quando a gente fala de risco cibernético hoje, a gente percebe que ele está muito pautado, né, a superfície de ataque digital, né? Ou seja, qual que é a minha superfície de ataque hoje, né? Então, o risco cibernético hoje ele é muito pautado a isso. E a Trend, ela criou uma fórmula para representar o que se trata a superfície de ataque digital. E hoje é muito complexo, né? Se eu pergunto para vocês hoje qual que é a superfície de ataque de vocês, dificilmente vocês vão dizer que conhecem sim a superfície de ataque 100%, porque de fato ela está em constante evolução. Então a gente tem uma fórmula aqui bem interessante. Então, superfície de ataque ela é igual a I mais U vezes A. O que que significa isso, né? Então, o I representando a infraestrutura em constante mudança, ou seja, aqui a gente está falando de
aqueles ambientes que eram ambientes monolíticos, ambientes on-premises, agora você tem ambientes em nuvem, microserviços, APIs. Então você tem realmente uma mudança da infraestrutura, né? Ao mesmo tempo que pode acelerar o meu negócio, pode me trazer também vulnerabilidades, né? Somado ao usuário, né? Ao comportamento do usuário, né? Ou seja, o usuário, antes você tinha ali o usuário dentro da empresa, ele acessava exatamente ali aquele recurso, tinha um certo controle em cima desse usuário, e agora a gente sabe que esse usuário ele pode acessar o recurso de casa, pode acessar um recurso muitas das vezes até de um dispositivo pessoal. O usuário ele não acessa só e-mail, ele acessa agora aplicações em nuvem, inclusive podendo compartilhar informações sensíveis em aplicações em nuvem, aplicações que eu não estou vendo. Então, a mudança no comportamento do usuário também é muito importante nessa equação, multiplicado as novas ameaças e vulnerabilidades, né? Como eu comentei, a cada semana a gente vê uma vulnerabilidade nova, uma ameaça nova, né? E um ponto super importante é a velocidade do negócio. Então, quanto mais rápido você vai, maior essa superfície de ataque, né? Então, potencializado com a velocidade do negócio. E, de novo, ela é complexa e está numa constante evolução. Dificilmente a gente vai conseguir mapear minha superfície de ataque de uma forma estática e está coberto por essa avaliação. Eu preciso ter uma técnica, uma ferramenta, uma solução, enfim, que consiga me trazer isso em tempo real, né? A cada dispositivo, a cada credencial, a cada aplicação que eu introduzo no meu ambiente é mais um ativo cibernético e é mais um vetor de ataque. Então, essa superfície de ataque ela precisa estar sendo monitorada de forma contínua, né? Então, quando a gente fala de superfície de ataque, né, a gente sempre falou de ferramentas, primeiramente de cibersegurança. Então, aqui a gente está falando de NGFW, IPS, proteção para e-mail, antivírus e por aí vai, né? Proteções de cibersegurança. E você também tem ferramentas aqui olhando a parte de resiliência cibernética, ou seja, eu assumo que em algum momento eu vou, de fato, sofrer um incidente, mas eu preciso ser resiliente o bastante para conseguir responder esse ataque. Mas perceba, essas ferramentas de cibersegurança e cyberresiliência, elas estão ali durante um ataque. Elas funcionam, de certa forma, de forma reativa, né? Então, aconteceu um incidente, eu estou respondendo, né? Eu identifiquei ali uma exploração, o meu IPS está trabalhando, blindando aquela comunicação, dropando aquela comunicação. Eu identifiquei um arquivo malicioso, baixei um arquivo malicioso, o meu antivírus vai lá e toma aquela ação. Mas perceba, são ações reativas, né? E aí o mercado, né, está percebendo que, pô, preciso olhar também de uma forma mais proativa. Eu preciso tomar ações proativas. Então, hoje a gente fala de um tema muito importante, que é o que a gente vem falando hoje, que é a quantificação do cyberrisco, né? Inclusive, isso é uma sigla que o próprio Gartner vem falando, que é o CRQ, Cyber Risk Quantification, ou seja, tomar ações de forma proativa antes de eu sofrer um incidente, né? Então, identificar quais são os meus gaps, quais são as minhas falhas, quais são as minhas deficiências, minhas vulnerabilidades, para poder, de fato, tomar ações e diminuir esse nível de exposição, diminuir esse risco, né? E a gente sabe que eliminar o risco é praticamente impossível, né? Sempre você vai ter esse risco residual. Mas o nosso trabalho aqui é, de fato, minimizar esse risco residual. Porque se eu não minimizo, se eu não gerencio esse risco de forma proativa, a tendência é que essa superfície de ataque ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e o meu risco, obviamente, vai aumentando também, e as chances de eu sofrer um ataque é muito maior, né? E quando a gente fala de superfície de ataque, é importante destacar que a gente tem pelo menos esses três elementos. Superfície de ataque externa, que são meus ativos que estão de cara para a internet, minhas aplicações, meus domínios, meus IPs públicos, enfim. Ou superfície de ataque externa, superfície de ataque interno, meus ativos internos, dispositivos, credenciais, minhas câmeras, minhas impressoras, enfim. E, obviamente, você tem uma camada muito importante que é o humano, né? A, a a superfície de ataque humana, que são as pessoas que interagem ali com os meus sistemas. Inclusive, é uma camada super importante que eu preciso estar cada vez mais olhando para essa camada, né? Que é de fato o usuário. Então, de novo, superfície de ataque cada vez mais complexa. Então, é algo bem difícil de a gente conseguir
olhar para tudo isso e proteger. E a Trend está aqui justamente para ajudar a mostrar essa superfície de ataque para que vocês possam tomar ações cada vez mais proativas e diminuir esse risco. E o Pacheco tocou num ponto lá no início que é super importante. Você não pode defender o que você não conhece. Isso aqui é um estudo do ESG que apontou que quase 70% das organizações que experimentaram um ataque cibernético foi através de uma exploração de um ativo não conhecido, não gerenciado ou mal gerenciado. Ou seja, imagina, vocês gastam milhões de reais em tecnologia, em processo, em pessoas, para proteger a infraestrutura de vocês, e no momento que acontece um incidente, você descobriu que foi através de um ativo que você nem conhecia, que você nem sabia que estava plugado lá no seu ambiente, né? Então, mais uma vez, eu preciso ter proatividade, eu preciso conhecer o meu ambiente, eu preciso avaliar o risco em cima disso, né? Então, aqui, obviamente, essas três fases, né, de você conseguir proteger, detectar e responder, elas são muito importantes, né? Mas aí eu coloco mais um ponto aqui, que é de fato avaliar, descobrir quais são os meus ativos, avaliar o risco em cima desses ativos e priorizar e mitigar esse risco, né? E falando de atividades proativas, eu trago algumas delas aqui que podem ajudar nessa mitigação do risco, como o backup de dados, o próprio MFA, né? Quantos ataques poderiam ser evitados com um simples MFA configurado na conta de um usuário, né? Treinamento e conscientização, a gente acabou de ver a questão do usuário, né? 56% dos usuários que trazem ameaça para a organização são usuários negligentes, né? Então a gente precisa sim trabalhar em treinamento e conscientização, né? Mapeamento da superfície de ataque, scans de vulnerabilidade, health check, isso aqui é muito importante. Será que as tecnologias que vocês têm hoje no ambiente de vocês, o Fire, o antivírus, a solução de, sei lá, qualquer tecnologia que você tenha hoje, será que ela está bem configurada? Será que ela está com as boas práticas aplicadas, né? Então, sim, recomendo que façam health checks com as ferramentas, né? Threat hunting, isso aqui é muito importante, fazer de fato uma caça de ameaça no meio ambiente de uma forma proativa, né? Simulações de phishing, identificar usuários que estão mais propensos a cair em phishing, né? E obviamente o pen test com um time de Red Team super importante também para validar os meus controles, né? E aí eu falei sobre o Gartner, né? Então esse é um relatório bem interessante, depois eu posso compartilhar esse estudo com vocês. Então é uma realidade, né? A importância de a gente conseguir avaliar o risco, quantificar o risco, e inclusive me comparar com outras organizações, né? Será que a minha empresa comparada com outra empresa da mesma indústria ou do mesmo tamanho, como que ela está em relação ao risco? Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? O que que eu preciso fazer para chegar naquela, pelo menos naquela média, ou diminuir a média, né? Chegar, ficar abaixo da média, né? Então, isso é um tema muito interessante que o Gartner vem falando. E, inclusive, nesse relatório ele fala, né, os top 5 casos de uso, o primeiro, de fato, é a necessidade da priorização do risco, né? Então, a gente sabe que alertas, incidentes, riscos, a gente sempre vai ter, mas eu preciso priorizar o que, de fato, é mais crítico para o meu ambiente, né? Só que a gente vê que os três próximos itens ali, os casos de uso, de fato, é a comunicação com o board, né? Isso é muito complexo, é muito difícil, né? Você conseguir levar isso, essa mensagem para o board. E o board precisa saber disso, né? O conselho administrativo, eles precisam estar cientes do risco que aquela empresa pode estar tendo atualmente, né? Então, hoje, essas ferramentas de análise de risco vão ajudar justamente nisso. Isso aqui, por exemplo, aponta o trabalho que a gente tem pela frente, né? E aqui ele coloca aqui como que as empresas estão em relação à análise de risco. 80% delas, lá no primeiro item, de fato já tem uma certa estimativa, né, utilizando ali probabilidade e impacto, mas perceba, não é nada, não é algo nada sofisticado, né, que é ali você ter uma estimativa, né, fazendo ali algumas perguntas, entrevistas, né. Só que quando a gente vai descendo nesse estudo, você percebe que, ó, somente 4% das organizações de fato têm um estudo, uma avaliação, mitigação de risco de uma forma mais proativa, utilizando de fato dados e fazendo isso em tempo real, né? Que é exatamente o que a gente consegue fazer com a nossa plataforma, né? Você ter isso em tempo real. Então,
de novo, é importante você ter essa visibilidade utilizando frameworks como o próprio NIST, como o próprio Mitre Attack, né, utilizando ali visibilidade das táticas e técnicas e procedimentos que podem estar sendo executados no ambiente de vocês e conseguir medir isso numa linha do tempo, né? Será que hoje eu estou melhor que ontem? Será que nesse mês eu estou melhor que o mês passado? Ou eu estou descendo? Ou será que o meu risco está aumentando, né? Então é muito importante a gente ter, sim, essa, essa avaliação, esse benchmark, conseguir se comparar com outras organizações. Qual que é o meu tempo médio de resposta? Qual que é o meu tempo médio de detecção? Qual que é o meu tempo médio de aplicação de patch quando uma vulnerabilidade é descoberta, né? Então, é super importante você ter essas medições, né? E aqui, como o nosso amigo Kelvin falou, o que não está definido não pode ser medido, o que não é medido não pode ser melhorado, e o que não melhora sempre degrada, né? Então, se a gente não consegue avaliar, não consegue mitigar, não consegue melhorar isso, as coisas só vão piorando, né? E aí a gente entra aqui no nosso tema, que é o Trend Micro ASRM, como a Trend consegue ajudar justamente nesse tema de análise de risco, mitigação de risco, priorização de risco, né? Ou seja, fazendo isso de uma forma mais proativa. Então, quando a gente fala do ASRM, tá, pessoal? O ASRM, na verdade, ele é um produto, uma tecnologia que está dentro do nosso Vision One, a nossa plataforma de visibilidade, né? Então, a primeira camada, aqui a gente está falando de pelo menos 3 etapas do ASRM, né? Então, a primeira etapa, né? Desculpe, tem alguns termos aqui que estão em inglês, né? Mas a primeira etapa é descobrir a superfície de ataque, ou seja, quais são os meus ativos, quais são as minhas contas, quais são os meus domínios, IPs públicos, enfim, entender de fato qual que é a minha superfície de ataque, né? Aí aqui mais para frente eu posso explicar para vocês como que a gente consegue fazer essa descoberta dessa superfície de ataque. A segunda etapa é de fato avaliar e priorizar o risco em cima dessa superfície de ataque. Ou seja, eu descobri um ativo aqui, o que que eu tenho nesse ativo? Será que ele está com os controles de segurança configurados corretamente? Será que esse ativo não tem uma vulnerabilidade crítica, né? Será que esse ativo ele não está sendo acessado por uma credencial que foi comprometida recentemente? Então, todas essas informações eu estou calculando em tempo real, né? E, obviamente, a terceira etapa é conseguir mitigar esse risco. E isso de uma forma contínua. Então, eu estou descobrindo a superfície de ataque, eu estou avaliando e priorizando o risco e mitigando esse risco. Para que isso? Para diminuir o meu nível de exposição. Lembra, risco cibernético é igual probabilidade e impacto, né? Quando eu vou fazer essa análise, eu estou analisando esses 2 pontos, probabilidade e impacto. Então, se eu estou diminuindo o risco, eu estou diminuindo a probabilidade e o impacto de eu sofrer um incidente, ok? Então, isso aqui é muito importante. A gente começar a avaliar o risco. Qual que é o risco de uma estação de trabalho? Qual que é o risco de uma credencial? Qual que é o risco de um controlador de domínio, né? Qual que é o risco de uma API vulnerável, né? Então, aqui eu estou avaliando esse risco de cada um desses elementos, né? E, obviamente, eu eh, estou normalizando esse risco e colocando isso num risco único, que é o meu índice de risco global, né? E aí vocês podem me perguntar, como que o risco é calculado dentro da plataforma? Mais para frente eu vou fazer uma rápida demonstração, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas quando a gente está falando do nosso índice de risco, tá? A gente está falando primeiramente da probabilidade de um ataque acontecer com sucesso. Então aqui eu estou olhando vulnerabilidades, estou olhando controles de segurança e, obviamente, ameaças. Então, estou olhando esses três pontos para conseguir calcular a probabilidade desse risco e também o impacto. Qual que é o impacto de de um, de um ataque acontecer com sucesso? Então, aqui eu estou avaliando qual que é o valor do negócio, né? E a visibilidade desse ativo, né? Então, eu consigo saber ali, utilizando aquela tríade, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, eu consigo saber, por exemplo, que um ativo, um domain controller, ele é muito mais importante que uma máquina de um estagiário,
né? Uma máquina de um vice-presidente é muito mais importante que uma máquina de um estagiário. Então, eu consigo calcular isso em tempo real. Obviamente, eu não estou olhando somente para isso, eu também estou olhando aqui outros fatores de risco, como comportamento de usuário, estou olhando aplicações em nuvem que esses usuários estão acessando que podem trazer certo risco para mim, né? Configurações da minha infraestrutura, né? Ou seja, será que as credenciais dentro do meu ambiente estão com MFA habilitado? Né? Será que as credenciais do meu ambiente não possuem um nível de privilégio muito alto? Né? Então, tudo isso eu estou olhando também ativos que estão de cara para a internet, configurações dos meus produtos de segurança, enfim, eu estou olhando uma série de fatores para poder calcular essa nota de risco. Né? E aí você pode me perguntar, pô, então a Trend desenvolveu uma ferramenta que faz análise de risco, né? Mas como que vocês fizeram isso? Vocês inventaram uma fórmula? Então, a resposta é não, a gente se baseia no NIST, né? Então, a gente tem aí uma relação com esses dois relatórios do NIST, que é o 830 e o 860. Para quem não conhece, depois eu posso encaminhar esses dois relatórios, mas basicamente o 830 ele está falando sobre como você faz a avaliação do risco, né? Então, você tem toda a parte de preparação, identificar as ameaças, identificar os ativos, identificar o scope, por aí vai. E você também tem o 860, que é o cálculo do impacto do negócio, né? Então, olhando ali aquela confidencialidade, integridade e disponibilidade, tá? Então, esse reporte aqui ele é bem interessante. Se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui o scan desse QR Code e vocês terão acesso a esse reporte aqui explicando como que a Trend faz o cálculo de risco baseado aqui no NIST, tá? Para quem não conhece, então, vocês estão vendo minha tela aí, né, Mari? Só confirmando, estão vendo a tela do Vision One? Sim. Sim, Pedro. Perfeito. Então, acredito eu que nessa conferência aqui, nesse webinar, devem ter pessoas que já conhecem o Vision One, outras pessoas que ainda não viram, nunca tiveram nenhum contato. Então, para as pessoas que ainda não tiveram contato com o Vision One, a gente fica à total disposição. Vou deixar meu contato aqui no final. Vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode fazer uma avaliação, uma demo, uma POC, tá? E a gente fica à disposição. Bom, então, primeiramente, quando a gente entra no Vision One, a gente tem essa tela principal, né, que é uma dashboard executiva que já vai te mostrar qual que é o seu nível de risco de 0 a 100. Então, já trazendo aquela aquela questão que o Gartner vem falando, que é a quantificação do risco, né? Então, aqui, de 0 a 100, eu tenho risco de 50. E aí você vai me perguntar, isso é bom? Isso é ruim? O que que eu preciso fazer para melhorar? Então, aqui você tem uma série de métricas, informações que vão te ajudar a tomar decisões, de novo, de forma prioritária, né? Porque alerta, risco, a gente sempre vai ter. Eu preciso saber o que que é mais crítico, né? Então, primeiramente, aqui você já consegue analisar numa linha do tempo como que está o seu risco, né? Então, nos últimos meses, inclusive você pode comparar a sua organização com outras organizações do mesmo tamanho, da mesma indústria e da mesma região, né? Região, indústria e tamanho. Então, aqui você já consegue fazer um benchmarking para comparar com outras empresas. Então, aqui você já consegue entender, opa, eu estou indo bem, eu estou indo mal, enfim. Né? E aqui você já consegue ter uma visão bem interessante do que está impactando mais no ambiente. Né? Então, aqui você tem dispositivos, a gente está olhando aqui ativos que estão de cara para a internet, ou seja, meus domínios e meus IPs públicos. Estou olhando aqui as minhas contas, aplicações que meus usuários estão acessando e ativos na nuvem, né? Então aqui eu estou olhando todos esses pontos aqui e avaliando o risco em cada um desses elementos, né? Então, primeiramente, né, como eu comentei, o risco ele é calculado baseado em probabilidade e impacto. Quando a gente fala de probabilidade, a gente fala muito de exposição, né? Então, qual que é a exposição que eu possa ter no meu ambiente? Então, aqui olhando primeiramente vulnerabilidades, então eu estou olhando aqui ativos internos. Então, o que que eu tenho nos meus ativos internos, né? Dispositivos, estações de trabalho, servidores, né? Como que esses caras estão? Né? Então, aqui eu consigo acompanhar, de novo, numa linha do tempo, que eu tenho aqui 51 CVS, né? Inclusive, eu sei que lá atrás eu tinha 147. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento para entender, opa,
o trabalho que eu estou fazendo no meu ambiente ele está dando certo, né? Antes eu tinha 147 CVEs, hoje eu tenho somente 51, né? E aqui você consegue ter métricas bem interessantes, como, por exemplo, tempo médio de aplicação de patch, né? Então aqui você consegue saber qual que é o tempo médio para você aplicar o patch no momento que aquele CVE ele se tornou público, né? Tempo médio que as minhas máquinas, meus servidores estão sem patch aplicado, né? Então você consegue ter essas comparações, inclusive com métricas globais, né? Qual que é a porcentagem de endpoints vulneráveis no meu ambiente? Então, de 100% de endpoints, eu tenho 16% vulneráveis, né? Inclusive, ele traz aqui que você está 67,5% mais seguro que outras companhias mundo afora, né? Então, aqui você tem uma série de informações relacionadas à vulnerabilidade, né? Tanto para dispositivos internos, você também consegue ver em ativos que estão de cara para a internet, IPs e domínios, e também containers, né? Isso aqui é uma novidade, você também consegue ver hoje vulnerabilidades que estão lá no seu Kubernetes ou no seu ECS lá na AWS, né? Então, vocês conseguem conectar aqui o cluster de vocês e já começar a trazer também vulnerabilidades baseado em container. Tá? Um outro ponto que eu estava comentando, né, falando em exposição, é a parte de configuração de sistema, né? Então, olhando aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma série de configurações que estão incorretas lá na minha nuvem, né? Então, aqui ele trouxe diversas configurações olhando para a minha nuvem, AWS, Azure, GCP, né? Então, aqui eu tenho uma série de métricas também que podem me ajudar nessa avaliação, né? E um outro ponto é a parte de ataque, né? Qual que é o meu nível de exposição em relação às fases de um ataque, né? Então, aqui eu consigo rapidamente olhar também acesso inicial, execução, persistência, né? Todas aquelas táticas e técnicas conforme a tabela do Mitre, né? Então aqui também eu vou conseguir saber qual que é o meu nível de risco baseado nas fases de um ataque, né? E também, como eu comentei, configurações de segurança, né? Então isso aqui é super importante, né? Será que os meus ativos, eles estão bem configurados, né? Então aqui eu consigo saber que, por exemplo, a minha camada de endpoint, ele está com um nível de risco médio. Então eu consigo saber aqui, por exemplo, que eu tenho pelo menos 15 máquinas no meu ambiente, de 32 máquinas, que estão sem o IPS ativo, né? Opa, isso aqui pode ser uma vulnerabilidade. Eu precisava ter um IPS ativo para me proteger. A mesma coisa aqui, anti-malware, né? De 32 máquinas, eu tenho aqui 9 máquinas que estão sem o anti-malware ativo, né? Então, basicamente, eu já consigo bater o olho aqui e tomando as devidas ações para estender essa proteção para outros ativos, né? Um ponto super importante também, né, é a questão da superfície de ataque que eu estava comentando com vocês. Então, aqui, quando a gente olha para a superfície de ataque, eu estou olhando aqui todos os ativos, né, que eu descobri nessa superfície de ataque, né? E aí você pode me dizer, pô, mas como que você faz para descobrir essa superfície de ataque? Então, obviamente aqui nós temos os nossos sensores. Então eu tenho aqui sensor de endpoint, sensor de rede, sensor de e-mail. Eu tenho uma série de sensores que podem me ajudar nessa visibilidade, né? E, inclusive eu tenho aqui sensores terceiros que também podem me trazer essa visão. Então, por exemplo, se eu conecto aqui um Azure AD, um Qualys, um Nessus, eles também vão trazer visibilidade de ativos aqui para o meu ambiente, né? Internet Facing Assets, né? Então, olhando para os meus IPs e domínios, né? Como que esses IPs e domínios estão dentro do meu ambiente? Será que ele não tem alguma vulnerabilidade? Será que ele tem algum, algum certificado expirado? Enfim, então também consigo fazer essas avaliações. Contas é algo super importante, então eu também consigo avaliar todas as contas aqui do meu ambiente, fazendo basicamente uma conexão, por exemplo, com o Azure AD ou com o Okta, né, com o próprio Office 365, eu começo a ver também uma visibilidade das minhas contas para poder tomar devidas ações e diminuir a nota de risco, né? A mesma coisa com aplicações e também ativos em nuvem. Então, aplicações, por exemplo, quem garante que o meu usuário que está trabalhando de casa não está acessando uma aplicação que eu não autorizo, né? Então, isso é bem complexo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um caso de chat GPT, né? Então, aqui, por exemplo, esse usuário aqui, né? Se você olha aqui na atividade de aplicações, você pode ver que ele teve um acesso aqui de uma aplicação chat GPT, que inclusive é uma aplicação que tem um risco alto. Então, quando eu entro aqui nesse chat GPT,
ele me aponta que ele está com risco 8 porque ele teve um data breach recente, né? Então, esse cálculo de risco para as aplicações, ele também é de forma dinâmica, né? Então, ele consegue me trazer quais são os níveis de compliance que o ChatGPT cumpre, quais são as funcionalidades de segurança, cabeçalhos de segurança, e ele me mostra aqui, nesse caso, que ele teve um data breach aqui em maio, né? Então, quando eu entro aqui nessa, nesse Nesse artigo, ele vai me mostrar aqui que tiveram vazamentos de dados através do chat GPT. E por conta disso, o nível de risco dessa aplicação, ela subiu para 8. Né? Então, a partir do momento que usuários no meu ambiente estão acessando essa aplicação, o meu nível de risco ele também vai aumentando. Agora, pô, eu preciso controlar essa aplicação. Né? Eu quero ter um controle em cima dela. Eu quero que um usuário que esteja lá trabalhando de casa não tenha acesso ao chat GPT. Né? Então, eu tenho aqui como utilizar técnicas de Zero Trust, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma regra dentro do meu módulo de Zero Trust, onde eu consigo basicamente configurar aqui o chat GPT e fazer o bloqueio. Então, nesse caso, independente de onde o usuário esteja acessando esse recurso, né, se ele tiver com o dispositivo da empresa, ele não vai conseguir acessar o chat GPT. Obviamente, se eu quiser liberar o chat GPT e quero monitorar o acesso dele e daqui a pouco criar um perfil aqui de DLP para que ele não consiga colocar algum código, alguma informação sigilosa no chat GPT, também consigo fazer isso. Então, eu libero o chat GPT, mas consigo controlar informações sigilosas para que o usuário não coloque ali e essa informação não seja vazada, né? Um outro ponto, né, quando eu olho aqui o usuário, opa, quando eu olho aqui para o meu usuário, então, primeiramente, eu já consigo ver atividades globais, né? Então, meu usuário, na verdade, ele está acessando aqui de São José, né? Mas você percebe que ele tentou acessar de outros países, né? Então, você consegue acompanhar isso também, trazendo até, inclusive, aquele comportamento de viagem impossível. Né? Então, o usuário se logou do Brasil, agora está tentando se logar de outros países, eu consigo identificar isso e também tomar alguma ação. Ações que podem variar, né? Eu posso, por exemplo, desabilitar a conta do usuário. Então, identifiquei aqui que o Pedro Machado, nesse caso, ele está executando alguma coisa maliciosa, a credencial dele foi comprometida. Eu posso vir aqui e desabilitar a conta desse usuário e ele vai ficar isolado, né? Ele não vai ter mais acesso ali aos recursos da empresa. Ou eu posso, basicamente, forçar um sign-out. Ou se eu descobrir que a senha dele foi vazada ou está sendo negociada na Deep Web, eu posso forçar um reset de senha por aqui. Obviamente, se eu quiser também criar uma regra automatizada para forçar essas ações de forma automatizada, eu também consigo fazer. E utilizando o Zero Trust, eu ainda consigo bloquear algum recurso interno, né? Então, por exemplo, eu posso ir lá e bloquear aplicações internas para que ele continue navegando, por exemplo, né? Então, eu consigo tomar essas ações. Uma coisa que é muito interessante também dentro desse contexto, eu consigo ter aqui a parte de gráfico de ativo, né? Conexões desse ativo, ou seja, o que que o Pedro Machado, a credencial do Pedro Machado tem acesso dentro do meu ambiente. Então aqui eu já consigo saber que, por exemplo, o Pedro tem acesso aqui a uma chave do 365, né? E dessa chave ele consegue acessar aqui o portal lá do 365, ele tem acesso a duas máquinas aqui, que inclusive teve uma máquina que teve uma atividade de risco recente, né? Então, com essa parte aqui do Asset Graph, ele consegue me trazer uma visibilidade de todas as conexões que determinada credencial possui dentro do meu ambiente. Ou seja, eu sei que se essa credencial do Pedro Machado for comprometida, ele vai conseguir, de certa forma, navegar por todos esses elementos, né? Acessar, acessar outras credenciais, acessar outras máquinas e por aí vai, né? Então, isso aqui é bem interessante para eu conseguir, de certa forma, ver essas conexões dentro do meu ambiente, né? Falei isso aqui um pouquinho já também, né? O que que o Pedro, então, está acessando lá na ponta, independente se ele esteja dentro da empresa ou trabalhando de casa. Então, eu consigo aqui ter essa visão, ter uma visão aqui em lista, né? Então, aqui você pode ver que todas as aplicações que ele acessou, inclusive aplicações que têm um nível alto, né? E aí, como eu comentei, vocês podem criar depois uma regra para fazer o bloqueio desses acessos, né? O que que o Pedro acessa, né? Quais são os dispositivos que o Pedro acessou recentemente. E aqui eu consigo criar um perfil do Pedro. Então,
mais ou menos ali a gente precisa de 15 a 30 dias para poder criar um perfil, ou seja, eu consegui saber qual que é o meu uso de informação, qual que é o meu, se eu uso o ambiente de segunda a sexta, das 8 às 18, quais são os IPs e dispositivos que eu acesso, e no momento que tiver algum desvio de comportamento, eu consigo identificar isso e consigo ter um controle em cima dessa credencial, né? Obviamente, uma coisa super nova também em primeira mão, hoje você consegue modificar também a criticidade desse ativo. Então, através das tags que são vistas lá no meu Azure AD, no meu Okta, no meu AD On-Premises, por exemplo, eu consigo já criar qual que é a criticidade de um dispositivo, a criticidade de uma conta, né? Mas se eu quiser agora, eu também consigo customizar isso. Então, por exemplo, se eu sei que o Pedro, ele tem uma criticidade muito alta no meu ambiente, eu posso vir aqui e mudar para 10, por exemplo, né? Então, no momento que a credencial do Pedro for comprometida, o meu risco também vai aumentar por conta dessa criticidade aqui, né? Deixa eu ver, ainda temos alguns minutos. Uma coisa que é super importante também, ativos que estão na minha nuvem, né? Acredito que muitos de vocês aqui já possuem infraestruturas na nuvem, né? Seja AWS, seja Azure, GCP ou até outras nuvens, né? Como Oracle, Huawei, enfim, né? Hoje, olhando aqui para recursos em nuvem, a gente está olhando para essas três principais, AWS, Azure e GCP. Então, aqui dentro do Vision One, eu também consigo acompanhar o nível de risco para os meus recursos que estão na nuvem. Então, por exemplo, aqui olhando para a máquina virtual, como que estão as configurações das minhas máquinas, né? No caso aqui, o meu EC2 lá na AWS, né? Então, nesse caso aqui, esse EC2, esse recurso, ele tem uma nota de risco de 63. Então, quando eu entro aqui nesse recurso, eu também consigo saber quais são essas falhas, né? Quais são esses fatores de risco que me levam a essa nota de 63, justamente para eu poder tomar ações e diminuir essa nota de risco, né? Então, aqui eu consigo saber, por exemplo, que essa EC2, ela tem uma falha aqui e eu consigo entrar no KB da trend para poder tomar as devidas ações e diminuir aquela nota de risco. Ou seja, tomando essas ações, configurando o meu EC2, a tendência é que minha nota de risco ela diminua, né? Então aqui eu tenho todo um passo a passo de como que eu faço essa remediação. Então aqui eu estou olhando para diversos recursos, né? Não estou olhando só para máquina virtual, mas estou olhando também para container, serverless, data storage, databases, inclusive IAM, né? Credenciais dentro ali da minha estrutura. Então, por exemplo, essa credencial ela tem um risco de 63 e quando eu olho aqui, ele também vai me trazer algumas falhas aqui, né? Vamos dizer assim, ele tem uma permissão muito alta nesse caso. Então, eles recomendam que vocês configurem para que não tenha algo tão permissivo assim, né? E aí você também vai ter todo ali um KB para seguir e fazer essa correção, né? Uma funcionalidade interessante também dentro aqui do painel do Vision One, que é uma funcionalidade não muito nova, mas também não muito velha, é a parte aqui da redução de risco. Ou seja, o que que eu preciso tomar de ação no meu ambiente para diminuir o risco, né? Então aqui você tem hoje o chamado Risk Reduction, onde você consegue saber todos os alertas que eu tenho na console e mais ou menos a pontuação de risco que eu vou diminuir na minha pontuação global, se caso eu tomar aquelas ações, né? Então isso é bem interessante, aqui você consegue saber mais ou menos quais são, vamos dizer assim, as ações que vocês têm que tomar no ambiente para poder diminuir essa nota de risco. Diminuindo a nota de risco, você está diminuindo o nível, né, de exposição, né? Um ponto super importante também nessa equação, vulnerabilidades, né? Então, também consigo trazer uma visão aqui das vulnerabilidades que eu tenho no meu ambiente, né? Inclusive trazendo aqui uma nota de impacto, né? Olhando não só o meu CVSS, né? Não só olhando aqui o nível de criticidade, mas também olhando, será que já não teve alguma exploração no meu ambiente, né? Qual que é a quantidade de máquinas que estão impactadas por esse CVE? Será que a Trend já tem uma regra para proteger em cima desse CVE? Né? Então, tudo isso a gente está olhando e também priorizando esse CVS, que é uma coisa também que a gente percebe dentro das empresas, né? Vulnerabilidade você sempre vai ter,
né? Esses dias eu vi um cliente que ele tinha 5.000 vulnerabilidades. O ponto é, o que que eu priorizo primeiro, né? Então, olhando para essas métricas, eu consigo, de certa forma, priorizar as vulnerabilidades, né? E de fato ter um trabalho mais efetivo dentro do meu ambiente, tá? Então, pessoal, esse era um pouco do ASRM que eu estava comentando. De fato, a ideia aqui, o objetivo principal é você compreender quais são as falhas que eu tenho no ambiente, compreender as vulnerabilidades, tomar devidas ações para que minha nota de risco ela diminua, né? Inclusive, hoje a gente já tem algumas empresas que utilizam essa nota de risco para poder contratar um risco um seguro cibernético, né? Quando você vai falar de seguro cibernético hoje, essa nota de risco ela pode ajudar você a barganhar, né, no custo desse seguro, né? Quanto menor o risco, menor vai ser ali a conta quando você for pagar para contratar aquele seguro cibernético, né? Um outro ponto também, pessoal, só para a gente finalizar então, eu gostaria de deixar aqui um convite para vocês, né? Que é essa ferramenta que a Trend criou junto com a Ponemon, que é o Cyber Risk Index, né? Que a gente chama aqui de CRI, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem realizar aqui o scan desse QR Code. Vocês vão cair aqui numa página da Trend para que vocês possam realizar esse assessment dentro do ambiente de vocês, né? Para poder, na verdade, são algumas perguntas só para que vocês possam avaliar se o risco de vocês é baixo, moderado ou alto, né? E, obviamente, se vocês quiserem também ter acesso ao Vision One e também ter esse assessment em tempo real, como eu estava mostrando ali, vocês podem fazer também. Vocês podem anotar meu telefone, eu fico à total à disposição. Entre em contato, pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, podem me ligar, para que a gente possa fazer um assessment no ambiente de vocês, né? Para quem já tem o Vision One, também estou à disposição para que a gente possa explorar cada vez mais a plataforma que vocês já possuem. E para quem não tem, de novo, fica o convite, tá? Pessoal, era isso. Eu acho que estamos aí finalizando dentro do tempo. Eu agradeço a presença de vocês e, bom, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado aí, Pedro. Pessoal que tiver alguma pergunta, quiser passar no chat, ou até quiser perguntar, o microfone está aberto agora para questões, perguntas, dúvidas, questionamentos. O pessoal entendeu tudo, Pedro. Não, sempre assim, né? Quando não tem pergunta, é que eu entendeu tudo, não entendeu nada, mas Não entendeu nada. alguma coisa aconteceu. Não, mas legal, pessoal. Tô deixando aqui o meu contato, vou compartilhar novamente a tela. Podem entrar em contato comigo, a gente fica à disposição, né? E é isso. Obrigado pela presença de todos. Bom, pessoal, como não... Deixa eu ver se teve alguém no chat. Perguntas? Não, não temos perguntas. Tá. Bom, pessoal, então, junto com a Trend Micro, agradecemos aí a presença de todos. Também nos colocamos à disposição. E a IntegraSul, hoje nós já temos vários clientes que utilizam a plataforma, inclusive cases de sucesso com a tecnologia. Então, tanto a IntegraSul quanto a Trend aí está à disposição. Se vocês quiserem estar testando a solução, conhecendo um pouco mais, é só entrar em contato aí que nós podemos estar ajudando vocês nesse desafio, tá? Agradeço novamente o Pedro aí por estar nos compartilhando com nós esse conhecimento. Tá? Lembrando a todos também que no nosso podcast, aí, o Got Shell desse mês vai ser também falando sobre esse assunto aí. O Pedro participou com nós aí do nosso podcast, então logo, logo ele já vai estar aí disponível nas plataformas de áudio, né? E lembrando que a cada 2 meses nós estamos realizando o Papo Seguro, sempre trazendo novidades, parceiros aí que possam agregar conhecimento a todos. Então, muito obrigado a todos, boa semana e até o próximo Papo Seguro aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí, Pedro. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos. Bom trabalho aí. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.